Queridos, vamos lá, retomando depois de um intervalo. Eu disse e repito que é de todo impossível a nossa tarefa de definir por completo o que é filosofia. Mas já deixei claro que filosofia é um método, no sentido grego, palavra que significa caminho. É um exercício, é uma ginástica. É, portanto, antes um exercício do que uma erudição adquirida. Isso é importante. O Ortega, nessa obra Meditações do Quixote, ele diz assim, na página 59, a tarefa é tão elevada que o autor a inicia seguro da derrota, como se fosse combater com os deuses. E o termo quixotismo, que ele diz para não confundir quixotismo com a personagem, mas com o Cervantes, é que ele faz essa proposta de uma filosofia quixotesca. Meditações do Quixote. E espero que dê tempo para a gente ler algumas coisinhas dele. Eu preparo sempre tantas coisas tentando encontrar a melhor síntese que eu fico doido. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Então, vamos lá. Mas procurando um esforço de didatismo, e depois eu passo o texto para vocês, na tentativa de definir o que é filosofia, algumas observações, caso queiram anotar. Da infinidade dos elementos diversos que existem nessas tais definições, eu sei que ela pode ser definida como atitude, como método, como conteúdo, há variações de sentido histórico, o que era filosofia entre os gregos, o que foi filosofia na Idade Média, o que foi filosofia contemporânea, filosofia oriental, filosofia ocidental. Há elementos históricos geográficos que alteram o conceito de filosofia, significados, finalidades, mas enfim, didaticamente eu quero separar três caminhos, três indicativos de possibilidades de se definir a filosofia. Com relação ao seu conteúdo. O conteúdo da filosofia, o que ela investiga. Bom, nós sabemos que é com Galileu, no século XVII, que especifica da história e do pensamento filosófico métodos particulares. Cada ciência com um objeto específico de estudo e um método próprio, segundo a natureza do seu objeto investigado. Então, o que a química estuda exige uma experimentação própria com as características do objeto da química. A psicologia precisa investigar, então, segundo as características do objeto da sua investigação. Cada ciência tem um objeto em particular. Mas e a filosofia? É nessas horas que eu queria ser qualquer outra coisa. É um querer. Não querendo. Foi sem querer querendo. Mas é difícil, porque o conceito é tudo. A filosofia estuda a essência de tudo. Só isso. Só. Não só a essência de todas as coisas, mas o conceito da própria realidade como um todo. É como se fosse levar à raiz a pergunta sobre tudo, o que é isso? Só. Bom, então é preciso deixar claro que, como conteúdo, a filosofia é o estudo do conceito, a essência de tudo. Quanto ao método,
É claro que o que eu faço aqui é uma de várias outras escolhas de esforços de definição. Mas podemos pensar em, como dizer, em dois caminhos metodológicos. Historicamente, que percorreu todo o mundo antigo, todo o mundo clássico, medieval e, de certa forma, até moderno. É um método construtivo, sintético. Isto é a filosofia com uma função, propor, criar realidades. Ela oferece, sim, respostas. Ela cria conceitos. Ela desenvolve política, desenvolve teorias éticas, ela dá respostas. Então, existe um método filosófico que quer construir conceitos. Nesse sentido, ela é propositiva. Ela apresenta uma síntese da realidade. Ao fazer as perguntas, ela as responde. Diferentes filosofias, diferentes respostas. Nesse sentido, a filosofia é um esforço criativo e especulativo. Ela ousa dar respostas. Então, filosofia não é só uma pergunta, não é uma resposta, ainda que não e jamais absoluta. De uma forma ampla, significa a construção das teorias da realidade. Se for filosofia política, realidade política. Se for filosofia da psicologia, filosofia das ciências, realidades, etc. Né? Pertinentes a cada tema. Mas pode-se dizer de uma forma ampla que do mundo antigo ao mundo medieval, nós temos uma grande construção, proposição metafísica. Até Kant, século XVIII, pode-se dizer que a filosofia buscava descobrir a essência das coisas. O que é isto está lá. É só uma questão de eu tirar a poeira dos olhos, desvelar, tirar o véu, ver o que existe independente do eu querer ou não. Nesse sentido, a filosofia é uma descoberta. Eu tiro a coberta, a verdade está lá. É esse sentido que nós encontramos até nas noções filosóficas do universo bíblico. Tire a trava dos olhos, porque a realidade está lá. É uma questão de eu ir até lá. Descobrir a verdade. No mundo moderno, começando com Descartes no século XVII, depois passando por Kant, nós temos uma espécie de reconhecimento de que a mente humana, ou o estatuto lógico de pensar, não dá conta de pensar toda a realidade. Aliás, quase nada. Daí entra toda uma outra tarefa que é descobrir os limites do pensamento. Quem acha que, por exemplo, é livre, se não física e economicamente, pelo menos é livre para pensar, Kant vai discordar, dizer, não, nem para isso. Por exemplo, se você é livre, escolha, pense como seria um triângulo redondo. Logicamente, você não consegue criar a imagem, porque há limites. Então pense, como seria o tempo antes de Deus criar o tempo? Ora, se você já pensa o conceito de antes, já está pensando a partir do tempo. Não consegue pensar sem tempo. E quando pensa geometricamente numa visualidade do espaço, qualquer ponto, não consegue pensar o todo ao infinito. Precisa sempre pensar em um epicentro e uma periferia da percepção. Portanto, sempre terá que obrigatoriamente pensar em espaço. Ora, tempo e espaço são limites da percepção. E por aí vai, quando ele faz uma crítica aos limites da percepção, ele faz uma crítica à razão.
e diz: a razão consegue muita coisa, poxa, como é bom pensar adequadamente, mas não conseguimos pensar racionalmente o que não é da natureza racional. Daí que basicamente inaugura algo que é mais ou menos assim: tudo que eu percebo não é a realidade em si mesma, não é a própria verdade se revelando para mim, é a minha perspectiva, tempo e espaço, da verdade. Logo, conhecer as coisas é sempre dar a elas metade do que eu vejo pelo meu ângulo de vista e a outra metade, isso aqui é uma analogia, do que a coisa se me revela. Não há como eu perceber para além dos limites da minha própria percepção. E aqui eu quero dizer, portanto, que surge uma outra função da filosofia, um outro método, que é o crítico analítico. Podemos falar então dois tipos de filosofia? Repito, é uma tentativa meramente didática e não absoluta, dizer que podemos falar em uma filosofia construtiva, que constrói sínteses da realidade, e podemos falar em uma filosofia que é crítica analítica, cuja função não é propor o que é a realidade, construir verdades, desenvolver teorias da realidade, não. Sobretudo a partir de Kant, sobretudo o que vamos chamar de a filosofia da linguagem, ela procura examinar os pressupostos do conhecimento, os limites e a validade do saber. Ela antes investiga o que é possível saber do que propriamente o conteúdo desse saber. Ela investiga antes os limites do próprio conhecimento do que o que é realidade. É o fim da metafísica nesse sentido. Grosso modo, podemos falar então em filosofias que propõem teorias e filosofias que analisam os limites da percepção sobre quaisquer realidades. Sínteses e análises. Entendem? Claro que isso aqui, como uma apresentação, com o tempo nós vamos nos demorar ao longo do curso de 19 meses, esclarecendo pontos. Bom, filosofia com relação ao conteúdo, com relação ao método, e eu quero apresentar um outro item. Pode-se definir a filosofia também com relação à sua finalidade. Para que serve a que se destina a filosofia? Ou, num termo mais atual, a sua utilidade. Se é um exercício, à procura da verdade, à procura do ser das coisas, para que serve? Há várias e não apenas uma resposta. E elas também têm contextos. Por exemplo, para os antigos gregos, não necessariamente só para eles, como para outros, até atuais, seja como for, uma das respostas significa uma função, finalidade contemplativa. Ou para nada, se alguém quiser dizer assim. Ela serve para ser sábio, conhecer pela alegria, pelo amor ao próprio conhecimento. Por que você está lendo este livro? O que você vai fazer? Vai ganhar dinheiro com isso em termos práticos? Você só vai saber se ler, mas quando você aprendeu a ler, já encontra nisso um autoaprimoramento que em si, caminhar, já é a resposta. É claro que esse tipo de exercício é possível a contemplação para nós, aqui contemporâneos, um certo tanto em uma certa medida, mas no mundo antigo era o que os filósofos chamavam de ócio. Seria bom se você tivesse alguns escravos para cuidar das coisas práticas, para que você ficasse
contemplando a vida. Ou, no caso de Sócrates, que ele propriamente não pagava as contas dele, mas o que ele queria era, de fato, contemplar a verdade a todo custo, e outros, os seus discípulos, pagavam as contas para ele. Também é uma... Coitado, na época, como diríamos, ele era professor, né? E ainda mais de... Já era assim. Já... É claro que ele teve alguns alunos especiais, como Platão era um príncipe, era da realeza, né? Aristóteles, depois que aluno de Platão, foi o preceptor não mesmo de Alexandre o Grande. Então, cá para nós, né? Quando você tem uns alunos assim, dá para ser pobre. Ela não abriu uma faculdade, né? Outro elemento é formação moral. A filosofia tem uma função: formar nossa humanidade, construir nossa humanidade. É a busca pela sabedoria espiritual que transcende qualquer coisa prática. Ela pode ser uma contemplação, mas ela pode ser também uma pedagogia do espírito. Os gregos chamaram isso de paideia. Não é para uma finalidade específica, operativa, mas para a construção do ser humano. Ser como verbo, tornar-se humano. Todas elas estavam lá no mundo grego e elas vão sendo repartidas, otimizadas, diferenciadas ao longo do tempo, até hoje. É claro, há várias, eu só estou citando algumas. Um outro objetivo da filosofia, que já era, desde os gregos, pertinente, mas foi retomada por Karl Marx, que é a função política. A sua utilidade, a sua finalidade política, que é reconstruir a sociedade, lutar contra a injustiça e ser um ator de transformações. Marx, em suas teses contra a Feuerbach, ele coloca: não basta interpretar a realidade, é preciso transformá-la. Isso é filosofia. É claro que ele vai falar da miséria da filosofia, da inutilidade da filosofia, do perigo da filosofia, quando ela é, o que ele chamou de burguesa, só uma teoria ideológica para enganar. A verdadeira filosofia, para ele, é política, é social, é transformadora. Nesse sentido, Gandhi era marxista. Mas é claro que ele não trabalhava segundo a tese do materialismo histórico, mas segundo a tese da formação moral, contemplativa, aí misturadas. E, como nós vamos ver ainda hoje, a filosofia é terapêutica. Desde a sua origem. E por terapêutica, desde a sua origem, vamos deixar claro que não é o que hoje, em termos exclusivamente instrumentais e médicos, seria curar. Como se houvesse uma saúde, uma doença, no qual, enquanto não chegasse na tal saúde, não haveria alcançado o seu nobre propósito. Não. Curar, não. Cuidar, sim. Terapêutica no sentido ético de dar ao outro, a outridade, seja em outra pessoa, seja em mim mesmo, um acolhimento que, ajudando a pensar, ajudando a compreender, ajudando a construir significados de realidade autênticos, deem força à pessoa, deem potência a ela. Nesse sentido, a filosofia, ela é uma busca e um exercício da autenticidade do ser. Vamos trabalhar então, estudar o que é filosofia? Prontos? Vamos começar a aula? Muito bem, né? Perguntas, questões? A filosofia sempre soube da finitude dela. Finitude
ou infinitude? Infinitude. Acho que da infinitude. Ah, é uma boa pergunta. Uma boa questão. Essa é uma boa resposta. E como eu disse que nós vamos filosofar aqui às costas dos gigantes, para ficarmos à altura da questão, quando ela historicamente perdeu a sua noção de infinitude, a sua humildade como caminhante, ela perdeu seu estatuto filosófico e se tornou arrogância e uma relação de poder. É nesse sentido que Ou seja, ela se tornou professoral e universitária. E aí, lembrando filósofos da educação como Paulo Freire, tornou-se idiota porque se tornou universitária. E o que nós vamos tentar recuperar é que, num sentido amplo, cada um de nós, na medida em que assuma a postura de vencer as aparências, se faz filósofo. Se faz, não é feito por outrem. E que aquele que, mesmo que tenha alcançado grande erudição, mas não tem mais essa humildade do ouvir, da escuta do outro, por mais erudito e titulado que seja, não é filósofo. Ainda que possa nos reprovar. Vocês querem um intervalo ou continuamos? Vamos continuar? Esta obra, O que é a filosofia, de Gilles Deleuze e Félix Guattari, é um clássico. Dentro da proposta de hoje, apresentar o conceito de filosofia, para então, aos vários campos da filosofia, irmos a um deles, a filosofia clínica, voltada para a orientação existencial. E aqui nós vamos entrar dentro daquilo que vamos chamar de, muito próprio do mundo contemporâneo, filosofias da existência. Começa lá em Russell e dos seus discípulos, especialmente Heidegger, e depois dos seus outros discípulos, Sartre, Camus, Ortega y Gasset e Deleuze. Nós vamos entender a filosofia na realidade vivida, onde pensar é sentir, pensar é sofrer, pensar é estar engajado em um contexto, em uma história, em que a gente pensa no meio da atividade social, seja qual for. É um pensamento no mundo, aí no mundo. Então eu vou fazer algumas leituras e, por favor, agora eu não gostaria que vocês esperassem eu terminar essa leitura para fazerem suas perguntas. Apenas o término de um parágrafo e já colocassem as suas questões para que elas fossem como se a gente fosse saborear o pão saído do forno, quentinho, a manteiga crocante. Vamos lá? Bom, eu começo dizendo que... Aliás, eu vou começar lendo. Aqui na página 13, e o texto com esses resumos aqui, esses apontamentos, está no HD, vocês poderão estudar em casa. A pedido de um colega, eu vou dar notícia de quais são os textos mais importantes para as aulas seguintes, assim como tenho feito com vídeos, para que vocês possam antecipar no seu tempo os estudos. Mas isto aqui que nós vamos ler e comentar, é o que vocês já tiveram em vídeo do querido professor Roberto Machado, que eu tive a oportunidade de ter aula com ele, que é um especialista em Nietzsche e em Deleuze. E ele, naquele vídeo de 15 minutos, né, ele fala sobre isso. Então vamos lá. Diz aqui Deleuze e Guattari: o filósofo é amigo do conceito. Ele é o conceito em potência. Quer dizer que a filosofia não é uma simples arte de formar, inventar ou fabricar conceitos. Pois os conceitos não são necessariamente formas
achados ou produtos. A filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos. É porque o conceito deve ser criado que ele remete ao filósofo como aquele que o tem em potência, ou que tem sua potência e sua competência. Para falar a verdade, as ciências, as artes, as filosofias são igualmente criadoras. Mesmo se compete apenas à filosofia criar conceitos no sentido estrito. Os conceitos não nos esperam inteiramente quietos como corpos celestes. Não há céu para os conceitos. Eles devem ser inventados, fabricados ou antes criados. E não seriam nada sem a assinatura daqueles que os criam. Vamos lá. Quando falamos em filosofia criar conceitos, ele está dizendo que a filosofia não é a única que cria conceitos. A ciência, arte e filosofia também criam pensamentos. A ciência, ela cria funções para o pensamento. A arte, ela cria pensamento enquanto sensações. Seja a visualidade, seja o áudio pela música, seja o toque. Ela cria pensamentos via sensações. Quer dizer que então um quadro ou como chamar? Uma estátua. É um pensamento. É um pensamento que se compreende, se elabora via sensação. Há um grande discurso, por assim dizer. Há muito que está sendo dito via, falado e compreendido via sensações. E as ciências, sejam quais forem, elas também criam pensamentos com finalidades, funções para isto e para aquilo. Percepção da pessoa também. Sim, percepções. Eu vou chamar de Deleuze. Deleuze chama de perceptos. Perceptos, isso. Essa realidade das sensações. Assim, quando nós pegamos ideias pelas sensações, elas são passageiras, elas são subjetivas durante a sensação, mas acabou a sensação, por exemplo, a música. Acabou a música, aquela ideia se desvanece. A arte ela tem que ser vivida no processo, né? O que faz a filosofia? Quando essas percepções, elas adquirem permanência, elas adquirem uma certa abstração que não termina com a música, não termina com a pintura, com o olhar imediato da pintura, ela não termina com o contato instantâneo com o objeto da sensação, é como se ela tivesse num nível abstrato se transformado em cultura. Então vamos dizer assim, há dois tipos de arte. Aquela que é instantânea, durante o que eu vivo, e aquela outra que se transforma em cultura, ou seja, terminou o livro, terminou o quadro, mas aquilo ainda permanece como ideia em mim. Isso é que ele chama de, mais do que a percepção pura, é o percepto. Os grandes, portanto, artistas são aqueles que conseguem fazer
não apenas experiências subjetivas, únicas e singulares, mas experiências artísticas que elaboraram pensamentos em perceptos. Ou seja, é como se, mesmo que aquela experiência tenha sido só daquele momento da arte, ela se tornou uma experiência coletiva e permanente para todos nós. É a cultura. Pode-se dizer, então, que criam afectos, perceptos. O afecto é o instantâneo, a percepção instantânea, e o perceptos para Deleuze são aquelas percepções que se tornaram culturais. Há nisso algo de filosofia, entendem? Há uma ideia que não morre com a experiência, ela permanece uma visão de mundo e de realidade. O que, de certa forma, podemos falar que a percepção, ela se tornou tão ampla na compreensão da realidade que ela está presente em várias linguagens. Porém, a filosofia, ela tem uma função que é, através de conceitos, teorias, inventar realidades, criar realidades. E é isso que nós vamos investigar aqui. Um minuto que eu vou trocar a pilha, tá bom? Vocês aí no fundo estão ainda ouvindo bem? Então, daqui a pouquinho eu vou trocar essa pilha. Quando nós falamos em conceitos, gente, o que nós devemos entender? Num sentido amplo, conceito é o processo semântico que torna possível uma descrição. Então, eu digo, um lápis é um objeto cilíndrico, normalmente, que, uma vez empossado pela mão, serve de instrumento para escrita, e que é feito à base, entre outros elementos, do grafite. Bom, aí eu posso descrever variantes, canetas, só que essa definição, ela tem uma classificação, ela esclarece o objeto segundo sua função. Está mais para uma descrição, uma conceituação científica. O conceito filosófico não é isto. O conceito filosófico, diferente do conceito científico, ele está em busca da essência necessária das coisas. Então, o que é isto? E é aí que nós vamos mergulhar. Na página 14, falta encaixar direito. Isso, obrigado. Na página 14, Deleuze nos diz: é necessário substituir a confiança pela desconfiança. É dos conceitos que os filósofos devem desconfiar mais, desde que ele mesmo não os criou. Ou seja, pensar a realidade não pode ser feito por outrem. Pensar a realidade, por mais que outrem, e aí, querido João Bosco, a sua pergunta, por mais genial que tenha sido o pensamento de outrem, enquanto isso não faz sentido vivido para a minha própria concepção de realidade, eu não posso ter sobre isso passividade, eu tenho que ter desconfiança. Mas é uma desconfiança estimulante? Como é isto? De que maneira? Então eu penso a partir do outro, mas não sem mim. Se este outro me traz conceitos sobre a realidade, então eu tenho que, com o outro, pensar por mim. Diz ele, aqui na página 16, ora, apesar de datados, assinados e batizados, os conceitos têm sua maneira de não morrer. E, todavia, são submetidos às exigências de renovação, de substituição, de mutação, que dão à filosofia uma história e também uma geografia agitadas, das quais cada momento
Cada lugar se conservam, mas no tempo, e passam, mas fora do tempo. Quando Platão, então, elabora um conceito, quando Nietzsche elabora um conceito, eles são, de um lado, contextualizados, fazem sentido naquele modo de vida. É histórico, é datado. Então, quando Confúcio elabora conceitos, virtudes, ele tem um contexto específico, de um lado, mas de outro. Porque ele não é científico na sua proposta de atingir funções específicas, ele permanece algo eterno. Algo que é passível, assim como a arte cria perceptos, a grande arte, o grande poeta, é aquele que cria poesias que, mesmo findada a sua época, mesmo findado o poeta, ela continua ainda provocando conceitos, experiências, né? Ela se torna cultura. Então, quando um grande filósofo elabora uma teoria da realidade, parte daquilo faz sentido naquele contexto histórico. Outra parte ainda é uma provocação que nos pede para dialogar sobre o que é realidade. Nesse sentido, a história da filosofia é sempre a história permanente de uma espécie de espelho. O conceito é algo em que eu vejo para refletir como eu devo pensar hoje em dia. Mas ele ainda serve de espelho, ele não é ultrapassado. Se foi um conceito grandioso. Só lembrando o que é conceito. Numa das histórias, dos diálogos de Sócrates, é fascinante. Se alguém tiver um tempinho, quiser se divertir e rir, leia os diálogos de Sócrates. São feitos com vários autores, sobretudo Platão, que narram, né, coisas que viram acontecer. E Sócrates era uma dessas pessoas que caçava conceitos. Então, como ele era muito procurado, e ele também procurava as pessoas sobre a busca do conceito das coisas, um casal lhe procurou na época para perguntar-lhe se a esgrima, a arte de lutar espadas, desenvolveria coragem. É como se hoje a gente dissesse, seu pedagogo, eu ponho meu filho no judô, eu não sei, ele é muito tímido, ele não tem iniciativa, será que o judô vai ajudá-lo a dar um jeito na vida? É uma pergunta, né? Sócrates, um tanto malandro, porque ele sabia respostas, claro, mas ele sabia que ele não poderia dar a outra pessoa a compreensão da realidade, só palavras. A boca não pode dar ao outro o espírito que a pronuncia, só o som. Os significados têm que ser engravidados pela própria pessoa. Inclusive é bom relembrar o sentido etimológico da palavra conceito. Quer dizer que foi concebido para dar à luz. Se você não enamorar a ideia, não engravidá-la, ela não dará à luz, não dará o conceito. Sócrates, diante do termo conceito, da ideia de dar à luz uma ideia, por si, ninguém pode dar à luz pelo outro. Luz em grego é logos, é razão. Dar à luz significa dar compreensão da realidade. Compreensão científica, conceito científico, funcional, esclarecedora para isto e para aquilo. O conceito em filosofia é o sentido da vida, a essência sempre. Sócrates ele chamou até de maiêutica, o que em grego significa método de parir, em homenagem à mãe, que era parideira. Bom, e ele dizia, eu vou homenagear minha mãe que era uma espécie de enfermeira na época, que ajudava as mulheres a darem à luz, e eu vou fazer o mesmo, eu vou ajudar as pessoas a darem à luz as suas próprias ideias. Por isso tem um enamoramento e tem a arte difícil de dar à luz. Então isso é conceito, conceber uma visão de mundo própria, que ninguém pode por outrem.
Nesse exemplo, então, chegaram a ele e perguntaram, a esgrima, a espada, vai dar coragem para o meu filho? E Sócrates dizia, bom, eu tenho que engravidá-la. Tem que ajudar a pessoa agora a dar à luz, é isso. Ele começa então fazendo, é um método a outros, né? Um método desses que, entre vários métodos escolhidos pela filosofia clínica ao longo da história do pensamento filosófico, nós utilizamos. Sócrates faz perguntas para que a outra pessoa caminhe, pense. E ele faz perguntas colocando situações que a resposta seria sim ou não, e em quaisquer uma delas estava pressuposta a resposta. Exemplo. Uma pessoa para ir à guerra, disposto a morrer. Guerra ali significava literalmente usar a espada e lutar, defender a vida e a cidade. Não é uma pessoa com coragem? Os pais disseram, claro, sim. E uma pessoa que decidisse ir contra seus próprios concidadãos, se recusar à luta, ser por isso preso, por achar a luta injusta, também não é uma pessoa que exige muita coragem para ir contra o seu próprio Estado? Sim. Então lutar é sinônimo de coragem? Sim. E não lutar? Sim. Lembremos que Sócrates chegou a ficar preso quando ele decidiu não lutar numa guerra que ele considerou injusta. Foi colocando tantas perguntas que a pessoa tinha coragem, sim. E ela tinha coragem, não. Até que chegasse ao ponto em que aquelas pessoas entendiam o que Sócrates, então, ajudou eles a concluir. Então, do que adianta eu lhes dizer se a espada traz ou não coragem se vocês não sabem o que é coragem? Pressupõem, mas não sabem. Então, ele percebia que isso é nosso, nós temos pré-conceitos. Ou seja, são conceitos que fazem sentido, muito mais um sentido artístico, poético. Eu sinto, só não sei explicar. Só não sei entender a essência. Mas se é pré-conceito, outros pensaram, previamente. O que Sócrates pretende é que a gente seja autores da própria vida. Tenhamos pré-conceitos, mas nós vamos ter que filtrar e criar nossa própria versão e pensamento. Ficou claro? Will, Oi. a gente pode dizer então que filosofar seria a arte, a habilidade de fazer perguntas, saber o que é. Esse é um método. Não só por meio de perguntas eu elaboro conceitos. Mas sim, este é um método de saber que eu não posso conhecer nada por conceito se eu não estiver criado como exercício próprio do pensamento. Na página 27, ele esclarece uma coisa. Não há conceito de um só componente. Mesmo o primeiro conceito, aquele pelo qual uma filosofia começa, possui vários componentes. Bosco, você está com o texto aí em mãos? Então é a terceira folha. Quarta linha abaixo. Todo conceito é ao menos duplo ou triplo. Também não há conceito que tenha os mesmos componentes, já que seriam puro e simples caos. Mesmo os pretensos universais, como conceitos últimos, devem sair do caos circunscrevendo um universo que os explica. Deus é tudo. Tá, entendi, mas o conceito de Deus tem, por sua vez, ideias que explicam o que é Deus. Aí ele vai dizer assim, todo conceito tem um contorno irregular, definido pela cifra de seus componentes. É por isso que, de Platão a Bergson, encontramos a ideia de que o conceito é questão de articulação.
corte e superposição. É um todo, porque totaliza seus componentes, mas um todo fragmentário. Na página entre 29 e 30, e aí eu termino para a gente conversar, diz ele, numa palavra, dizendo de qualquer conceito, que ele sempre tem uma história. Embora a história se desdobre em zigue-zague, embora cruze talvez outros problemas e outros planos diferentes. Num conceito, há, no mais das vezes, pedaços ou componentes vindos de outros conceitos que respondiam a outros problemas e supunham outros planos. Não pode ser diferente, já que cada conceito opera num novo corte, assume novos contornos, deve ser reativado ou retalhado. Por exemplo, peguemos o conceito de perdão no cristianismo. O que é perdão? Se for tentar entender o que significa, você já vai ter que buscar outras ideias. O conceito de perdão no cristianismo está ligado ao conceito de Deus? Está ligado ao conceito de amor ou de caridade? Olha, já são outros conceitos. O conceito de cristianismo, aqui é uma pergunta, não uma resposta, é o mesmo do judaísmo? No judaísmo havia mais do que um conceito de Deus? É o mesmo da tradição, por exemplo, romana de Deus? Ou deuses? Por exemplo, se havia perdão no mundo romano, havia perdão no mundo taoísta, e na prática do comportamento seria visto da mesma maneira, o comportamento seria o mesmo, reconheceríamos o mesmo ato psicológico do perdão moral, o conceito é o mesmo? A maneira com que o budista ou um cristão perdoaria? O conceito de realidade? Não. Portanto, um conceito é uma malha. Um conceito é uma cultura. Qualquer conceito é uma cultura. O que é, então, criar conceitos? É pegar um universo de cultivos. Daí cultura significa plantio, né? Esforço. É você pegar um universo de elementos existentes e fazer cortes, articulações. Virar um Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso aqui. Criar conceitos é transformar a realidade que existe, pré-conceito, em novos conceitos. Ou, em outras palavras, pensar junto com o que existe. Pensar com o outro. Pensar com a cultura. Pensar com os outros. Perguntas, questões? Filosofar é cada conceito remete a outros conceitos. O Pedro disse, o professor Roberto falou no texto que filosofia é criar conceitos, né? Aham. Criar conceitos. Uma analogia. Receita de pudim. Existem muitos cozinheiros aí? Só delivery. Ou de café? Quando você vai fazer uma sua cozinha, o que você faz? Você pega os ingredientes que estão no mundo, retira, põe, adiciona, reinventa medidas e ingredientes e faz uma nova receita. A receita que é o seu jeito, a sua cara, a sua assinatura, o seu conceito, não é?
Muito bem. Até que ponto você foi capaz de dar uma experiência própria de compreensão da realidade ou está usando um pensamento completamente repetido de outrem, que não tem a sua medida? Portanto, é como usar uma roupa que não tem o seu tamanho exato. Se for exatamente sem o eu, há diálogo, há outro. Se não houver um eu, também não há um outro. E aí nós vamos ter o Eichmann, uma pessoa puramente coisificada, puramente pré-concebida, fabricada por outrem. Que obedece. Que obedece e nem se elabora que obedece. É tão óbvio que nem há poder, é obediência pura no nível do óbvio. Portanto, para sermos humanos, até no nível individual, eu tenho que pensar individualmente e criar conceitos. Vamos falar em clínica. Uma pessoa chega ao consultório e ela chega trazendo pensamentos que ela, em princípio, diz que são dela. Eu penso isso, eu discordo daquilo. O quanto esses pensamentos são dela, criados por ela, ou têm na sua origem uma vivência dela? Imaginem um discurso bem típico de nossa época, a revolta adolescente estigmatizada, que diz: ninguém manda em mim. E não se dá conta do quanto ela é mandada. Imagine então se eu ajudá-la a pensar por si mesma, a fim de que ela seja autônoma, como ela pensa que é. Eu tenho que descobrir quais são os componentes dos conceitos que ela tem. Então eu vou atrás da historicidade dela e quais são as ideias que estão dentro dela, que habitam ela, quais são as ideias vivas e quais são as ideias mortas, pré-concebidas. Para eu ajudá-la a pensar nos seus termos, nas suas experiências. Por isso, se pensamento, conceito é uma visão de mundo, como eu ajudo a pessoa a ter a própria visão de mundo na perspectiva dela, seja como indivíduo, seja como cultura? Essa é a pergunta que, de certa forma, todos os filósofos existenciais dizem assim: a filosofia é ajudar a pessoa a ser ela. Mas como ela não é? Torna-te quem tu és. Ajudar a pessoa a pensar por si mesma. E concluindo essa nossa introdução aqui sobre Deleuze, há várias questões que eu quero deixar para outros momentos. O pronome pessoal eu e os verbos que conjugam a vida, eu faço, eu penso, eu aquilo, podem estar vazios de conceitos, vazios de vida, vazios de experiências e, portanto, inautênticos e fracos. E cair em armadilhas como armadilhas conceituais, como a aposta do discurso do pensamento positivo dos livros de autoajuda, em que dizia, ou dizem, se você não conseguiu o que quer, faltou força de vontade. Encha-se de coragem e, de novo, força. Se ele não pensar por si mesmo, ele não terá essa força. Mas diz esse mesmo pressuposto da força de vontade, da autoestima, que se ele não conseguir é porque ele não se esforçou muito. Então, o que ele vai fazer de novo, depois do fracasso? Na tentativa de regime que não cumpriu longo prazo? Então agora, de novo, eu vou me esforçar. Agora eu vou conseguir.
e sempre um fracasso, porque ele é sempre intenso de propósitos, mas ausente de forças. Então pensem em pessoas cheias de vontade, cheias de desejo, mas sem forças de atuação, porque não são vontades próprias, nem desejos próprios, nem reconhecidos como tais. O resultado é viver outrem, não a si mesmo, nem na relação com os outros. Então, não a única, das tarefas em filosofia clínica é ajudar o outro a pensar por si mesmo sem pensar por ele, os seus próprios conceitos da realidade. Aquilo que ele terá como identidade própria. Própria na relação com seus problemas e o mundo em sua volta. Questões? Eu acho que o mais perigoso é quando existe uma criação de conceitos com interesse. Por exemplo, a própria ciência, até onde eu pude vivenciá-la na academia, tinha o interesse dos pesquisadores em fazer, eu preciso do máximo de artigos publicados. Para isso eu tenho um resultado que não foi de encontro com o que eu esperava. Então, qual outra resposta eu posso dar para essa hipótese que vai encaixar no que eu queria? E aí você faz uma malha de conceitos que encaixa o seu pensamento. Da mesma forma funciona com a política, com a mídia e assim por diante. A gente pode... Sem falar no erotismo, né? Enfim, quando eu acho que o importante é tentar tirar o ego da criação de conceitos. Excelente observação. Chegaram a ver um vídeo que está viralizando na internet agora? Sim. Sobre o uso do Photoshop nas propagandas. Na França, foi proibido que você divulgue uma fotografia de um modelo sem escrever embaixo se for usado Photoshop ou não. Acabou o namoro pela internet. Eu falo nas propagandas, nas capas de revista, não pode mais usar. Porque induz as pessoas a um objeto de desejo inalcançável. Propaganda enganosa. Tão impossível que as crianças, os adolescentes adoecem querendo ser daquele jeito. E é um jeito impossível de ser, nunca você não vai alcançar. Então é uma propaganda enganosa de fato, da mesma forma que vender crack para uma pessoa. E é alienação, né? É o que Heidegger vai chamar da inautenticidade do ser. Você usar de um conceito de forma de má fé. De má fé. Você está usando de má fé, de um conceito falso. Para isso tem até um livro, A Ciência é Picareta. Porque hoje a ciência ocupou o lugar da magia de outros tempos. Sem dúvida. Mas se formos usar o termo tal qual a Deleuze nos coloca, ela não sequer é um conceito. Porque ela não foi pensada a partir do contexto que lhe dá vida. Ela é um pré-conceito. Entende? Mas nós assumimos como se fosse conceito. Então é como comer pipoca achando que está comendo proteína. Ficamos cheios e isso não nos alimenta. Professor, nós temos conceitos de várias coisas no nosso cotidiano. Esse conceito, se eu estiver equivocado, você me por gentileza, esse conceito chega por nós concebido através do que eu escutei, do que eu li, do que eu assisti e muito além do que eu vivi. Que o que eu expresso para o senhor é que eu já li alguma coisa, o que isso nos expressa, eu li alguma coisa, isso foi estudo por. Aí isso criou aquele conceito. Sim. Aí cabe a pergunta. Concordo que eu coloquei, está certo. Sim, claro. No primeiro de idiota perguntou assim, cada um de nós, cada qual, por que você está aqui? Né? Em gerais faz essa pergunta. E cada um acertou a sua maneira com o objetivo da estada nesse curso. Não sei, será que se eu perguntasse no último dia de aula assim, por que você veio aqui, a resposta seria a mesma? Então, por isso que eu acho que o conceito é formado de acordo com a sua percepção de conhecimento, com a sua captação de conhecimento. Porque, às vezes, assim, o conhecimento, porque você tem várias, no caso da minha atividade, tem várias doutrinas. Aí eu acho que aquele cidadão,
mais engajado na mesma forma de pensar do ponto de vista do direito, né? O outro vai contra. Então é isso. Agora, aqui há um grande perigo. Aliás, há vários perigos, que é o fato de que podemos confundir, como Heidegger nos lembra, que o pathos, que é o estado inaugural do ser filosófico, que é um duvidar do óbvio, não aceitar as ideias aparentes, por mais intensamente sedutoras que elas tragam até nós crenças de realidade, estamos permanentemente retomando as aparências e perguntando, para além delas, onde está a essência. Quando nós descansamos o pathos, ou descansamos o estranhamento, a admiração, então nós temos outra coisa que substitui a garantia da realidade. É a sedução. Nesse sentido, a quantidade de respostas prontas e até para serem defendidas e utilizadas instrumentalmente nos diálogos faz com que a gente perca o pathos. Então, quando eu disse que a certeza é o inimigo da filosofia, é possível que a gente perca a relação da realidade vivida por nós e tenhamos respostas prontas. Isso nos empodera, nos dá poder, mas não mais caminhada. Portanto, nós temos que ter o cuidado de que na tarefa de estudar filosofia, não cairmos na sedução de que sabemos mais porque temos mais respostas. Não, saber mais é ter mais respostas e muito mais ainda dúvidas. Muito mais ainda pathos. Um exemplo miúdo. Estou no consultório, recebo uma pessoa que me fala, por exemplo, de que teve uma briga com seu pai e que não ama mais. Ora, eu próprio conheço a expressão briga, eu próprio já tive brigas, eu próprio tenho pai e semelhanças semânticas. Então eu digo, eu sei o que é isso. Eu já não estou pensando à maneira do outro, nem dialogando com a outra idade de quais são os conceitos que o outro tem na vida dele. O que para ele é o conceito de pai. O que para ele significa, se o conceito de pai dele tem um elemento religioso, tem um elemento econômico, qual é o viés que dá realidade vivida para ele. Então, se eu não ouço isso e tenho um estranhamento diante do óbvio, isso é óbvio. Mas eu não pergunto, mas o que isso quer dizer diante do óbvio? Eu paro de escutá-lo e substituo a escuta e o diálogo por respostas, chamadas óbvias. É muito difícil eu escutar por muito tempo uma pessoa e não elaborar dentro de mim a favor ou contra. Isso é óbvio. Muito difícil. Às vezes, é o outro que nos ajuda a filosofar. Porque ele entra numa contradição tão grande, numa surpresa tão grande, mas como assim? Como assim? Estava completamente louco, apaixonado, você é tudo na minha vida, de repente não é. Aí o outro me surpreende e me faz repensar as aparências. Mas eu não posso ser escandalizado pela diversidade do outro. Eu é que tenho que escandalizar o óbvio. Alguns exemplos. Uma mulher me procura no consultório, 35 anos aproximadamente, e dizendo o seguinte, que ela sofre não propriamente pelas escolhas que fez, mas pelas consequências dos outros que a julgam sempre pelo que fez. É difícil conviver com a sociedade diante das suas escolhas. Quais são as escolhas dela? Claro, é um resumo de um contexto maior. Ela diz, olha, fui casado com um homem bonito, rico, excelente pai, excelente amigo. Foi só descrevendo o Richard Gere da vida. Perfeito em tudo.
E ela dizia, e é mesmo. E é isso. Mas não é, não, ele é bom. De fato, como amante, tudo. Foi, gente do céu. Quanto custa? Onde é que está isso? E ela quis se separar. Ela não sabe por quê. Mas não é isso. Está disponível agora, né? E ela falou assim, olha, e é verdade. Só que nem o próprio marido, nem as pessoas conseguem aceitar. Vão recuperar o mesmo no livro O Fio da Navalha. Um homem que tinha tudo. E o que é viver no fio da navalha? Um homem que era rico, inteligente, culto, de repente ele vai para a guerra, voluntariamente, que nem precisava ir, como enfermeiro, e ele descobre qual é o sentido da vida. Por mais que as coisas sejam boas, e não precisam ser ruins para dizer eu não quero. Até as coisas boas, elas não estão me alimentando. Tem algo mais. É o patético. Sempre procuraremos algo mais na medida em que despertamos esse olhar. Mas a questão não é propriamente a alienação. Se ela mantém a pessoa, pelo menos no conforto que ela procura. E quando a pessoa vem e não sabe exatamente o que ela procura, mas ela nos pede ajuda para isso. Me ajude a ver o que eu não vejo. Então eu tenho que pensar a maneira dela. E a maneira dela significa, por mais alienada que ela esteja, ela pensa e ela tem uma visão de mundo, eu só não sei qual é. E eu não vou descobrir se eu tiver obviedades. Por isso eu tenho que descobrir quais são os conceitos de realidade dela. Olha o que diz Deleuze. Página 40, 41. Linha seguinte, querido Burco. Segundo parágrafo. Diz ele: certamente os nossos conceitos devem estar em relação com problemas que são os nossos. Com a nossa história e, sobretudo, com os nossos devires. Se um conceito é melhor que o precedente, é porque ele faz ouvir novas variações e ressonâncias desconhecidas, opera recortes insólitos, suscita um acontecimento que nos sobrevoa. E aí, para concluir aqui, apenas uns recortes de leitura sobre conceitos, que nós não podemos cair na armadilha, não podemos, em falar sem conceitos. Falar por falar, sem procurar a verdade, sem ter amor à verdade. E quando o outro diz que dói, essa verdade significa compaixão. Se o outro ri, não quer dizer que é um gozo que não tem compaixão, porque eu também não sei o que significa isso. E a alegria pode ser muito difícil. Muito difícil. Porque se a alegria, por exemplo, implica em responsabilidades, ela implica em abandonar coisas que feririam essa alegria. Então a alegria pode ser trágica. Algumas pessoas podem deixar aquilo que lhes fazem bem, porque é difícil. Nesse sentido, nunca falar sem conceitos, nunca falar sem deixar de amar o outro, a verdade do outro. Nunca um filósofo, e um filósofo clínico que se preocupa com o outro, nunca discute sem estar interessado pelos conceitos que têm história naquele que as pensa. Nunca. Então eu concluo aqui que ele coloca na página 41, 42 o seguinte: todo filósofo foge quando ouve a frase "vamos discutir um pouco". Professores não. As discussões, o mínimo que se pode dizer é que elas não fariam avançar o trabalho, já que os interlocutores nunca falam as mesmas coisas. As discussões são boas para as mesas redondas, mas é sobre uma outra mesa que a filosofia joga seus dados cifrados. Quando um filósofo critica um outro,
é a partir de problemas e de um plano que não eram aqueles do outro. Não estamos nunca sobre o mesmo plano. O outro não é óbvio. Se nós dois concordarmos com alguma coisa, um pouco mais profundo do que o operacional. Me dê um copo d'água. Ah, então ele vai atrás da água. Concordamos. Não. Se nós dois concordarmos em alguma coisa, você gosta do filme, eu gosto também. Nunca é com as mesmas conexões conceituais. A irmandade entre a tessitura e a malha de significação não é a mesma. A gente só concorda ou só discorda porque estamos numa superfície que ainda não aprofundamos o que isso quer dizer. Ou seja, nossas brigas e nossas seduções quase sempre nem chegam a ser reais. Elas são no nível do tanto faz. No fundo, eu só quero me divertir brigando ou gozando. Aprofundar. E o que isso quer dizer implica em este conceito está ligado àquele conceito e aquele outro para armar um sentido de realidade. A receita do bolo vem da historicidade de sentido de realidade do outro. Sem escuta demorada, uma frase simples não traduz nada. Criticar é somente constatar que um conceito se esvanece, perde seus componentes ou adquire outros novos que o transformam, quando é mergulhado em um novo meio. Mas aqueles que criticam sem criar, aqueles que se contentam em defender o que se esvaiu, sem saber dar-lhe forças para retomar a vida, eles são a chaga da filosofia. Criticar sem criar, sem dar vida ao diálogo, não é filosofia. Mata. Seria o dogmatismo? Seria o dogmatismo, seriam todos os ismos, doutrina fixa, que não escuta. A essência da fala é a escuta. A essência da filosofia clínica é o respeito à outridade. A fala é a relação com o outro. Mas o outro extremo, o ceticismo, também ele pode ser prejudicial e inafirmível. O que for absoluto são sinônimos, na verdade. Concluindo aqui, para a gente fazer um intervalo, a filosofia tem horror a discussões. Só esta frase aqui já tira quase todos aqueles que chamamos de filósofos, né? Ou que se autodenominam. A filosofia tem horror a discussões. Ela tem mais que fazer. O debate lhe é insuportável. Não porque ela é segura demais de si mesma. Ao contrário. São suas incertezas que a arrastam para outras vias mais solitárias. Há muitas questões a serem percorridas, mas eu só fiz algumas leituras recortadas, pontuais, sobre este texto, que é a filosofia, para mostrar que ou pensamos à procura de conceitos e não os achamos, nós os criamos, o recriamos e o fazemos sobre preconceitos. Portanto, cada pessoa, por mais que não queira, se pensa de alguma forma em sua individualidade, de alguma forma, no mínimo, herda receitas prontas e refaz ao seu modo uma visão de realidade. Resta-nos, metaforicamente, a pergunta: você se alimenta da sua própria visão de realidade? Ou você desperdiça a sua capacidade culinária de dar gosto à vida e não se nutre da relação com o outro? Daí que filosofar é preencher esse vazio interior, é ajudar cada qual a ser digno em sua capacidade e autenticidade de ser a si mesmo.
na relação com o eterno diálogo. Questões? Vamos fazer então um intervalo.